Começando a aula de hoje, vamos falar sobre exclusão de dados. Na aula anterior você viu como que você pode criar uma aplicação MVC, você viu também como que você pode fazer a inclusão dos dados e a alteração dos dados. Eu criei também essa aplicação ligada ao conceito que eu já tinha mostrado para vocês de aplicação 3 camadas. Na aula de hoje, além de tirar uma dúvida de um aluno, eu também vou mostrar para você como que você faz a exclusão desses dados. O meu nome é Danilo Aparecido e vamos então começar mais uma aula. Fica ligadinho aí, vamos lá! Começando então com a dúvida que o aluno mandou, o aluno lhe fez uma pergunta muito interessante. Danilo, a aplicação MVC, ou seja, Model View Controller, como você criou uma aplicação separada, né? Ou seja, os seus modelos você deixou em outra camada e não está utilizando a pasta Models da aplicação C#. É caracterizada ainda uma aplicação MVC? O conceito MVC é quando você separa as lógicas do seu recurso, do sistema que você está criando, em funções diferentes, ou libs diferentes, ou dados diferentes, pastas diferentes, né? Então, neste caso, o MVC, na realidade, a parte do model do que eu estou mostrando para vocês nessas aulas, nessa sequência de aulas, eu separei ela em uma lib, ok? Então, por ter separado isso, por deixar essa lib genérica no estilo lá de 3 camadas, né? Ou seja, por ter colocado essa model separada, eu simplesmente estou ligando o conceito da model para cá. Então sim, esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês, essa aula que eu ainda estou mostrando para vocês, ela tem sim a ver com MVC, mesmo que eu esteja utilizando uma lib para tratar as minhas models. Por que eu digo isso para vocês, minha gente? Porque o MVC, ele é um padrão de código, mas também um conceito que você vai separar cada funcionalidade em uma responsabilidade diferente. Ou seja, tudo que vem do request, tudo que vem do HTTP, você vai tratar no seu controller, tudo que vai ser renderizado você vai tratar na sua pasta view ou no seu conceito de view, e tudo que você vai utilizar como interação com o banco de dados, você vai utilizar no seu modelo. Aí esse modelo pode vir de uma lib ou não. O conceito no geral é esse, ok? Muito bom, pessoal. Então, continuando aqui, vamos fazer a parte de exclusão dos dados. Um pouco mais para frente, eu vou fazer também essa estrutura de MVC utilizando o Entity Framework, utilizando os migrations do próprio C#, utilizando alguns conceitos que vocês vão ver. A intenção dessas aulas, por enquanto, é fazer o manual, o feijão com arroz ali, para que você possa entender a estrutura, como é que funciona, para depois você fazer os códigos gerados, ok? Se você simplesmente está trabalhando com os códigos gerados, você que está começando agora pode ter muita dificuldade de entender a estrutura no geral. Então é muito importante que você entenda essa estrutura, ok? Beleza, pessoal? Então hoje vamos criar, na realidade já temos o formulário, né? Onde quando digitamos aqui, ou clicamos no botão novo, ele abre o formulário de cadastro para a gente e a gente salva esses dados, mostrando esses dados na lista. A gente fez um botão de alteração que quando clica aqui, ele envia o ID, né, para esse outro formulário, para essa outra ação, e você carrega os dados aqui. Quando dá um OK, ele reenvia esses dados aqui para o nosso formulário salvando, e aí agora a gente vai criar então um botão excluir em cada lado dessa nossa lista, ok? E esse botão excluir, o que a gente vai ter aqui então? Uma opção de que quando o usuário clicar nesse botão, a gente vai mandar esse dado para uma área que vai excluir para a gente esse conteúdo. Mas a gente vai precisar fazer uma validação em JavaScript, ok? E essa validação que a gente tem que colocar é, se o cliente clicou no excluir, a gente tem que mostrar para ele, confirma, né? Para que a gente possa dar a opção para esse usuário que vai excluir se ele vai confirmar ou não. Porque quando você clica no alterar, a gente já manda para alteração direto. Na exclusão, a gente sempre tem que perguntar para o usuário para não fazer a exclusão direta e não perder os dados. Então, vamos mandar ele confirmar, não, realmente eu quero excluir isso, ou não, não quero excluir isso. Se ele der um OK,
o que vai acontecer? A gente vai mandar o ID e excluir esta linha. Então esse é o nosso objetivo hoje. É isso que a gente vai fazer na aula prática. E eu vejo vocês então lá no computador. Show demais, minha gente! Então voltando no computador, vamos para a continuação desta aula aqui, que é a aula de MVC, ok? Então para você que é novo, que está vendo esse conteúdo aqui, volta desde o comecinho para que você possa entender o que a gente está dando continuidade. Tá legal? Bom, na aula anterior, então, a gente parou aqui neste ponto, onde a gente tinha esse formulário, né? E também aonde a gente tinha esse formulário que está aqui com os dados para que a gente pudesse incluir e alterar. Isso já está funcionando bonitinho. Nosso objetivo agora é colocar o excluir aqui, ok? Então, indo lá rapidamente, o que a gente precisa fazer é, primeiramente, criar uma coluna a mais aqui na nossa tabela. Então, eu vou criar uma coluna a mais, e aí agora eu vou criar uma outra coluna aqui embaixo também, né? Beleza, então essas duas colunas, uma vai ser agora para alterar e essa daqui vai ser para excluir. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Botar essa minha rota aqui diretamente para a ação excluir. Então, deixa ele carregar, aí, excluir. Perfeito. E aí eu vou colocar aqui, ó, excluir dados. Legal, se eu deixar desse jeito aqui, na hora que eu mandar excluir, ele não vai ter confirmação, ele só vai excluir o dado diretamente. A gente vai deixar dessa forma primeiro, para depois a gente continuar. Se eu deixar simplesmente assim o excluir, vai funcionar? Não vai, porque a gente não tem essa rota ainda do excluir, né? Então, vamos primeiro. Eu sempre falo para vocês que é importante vocês fazerem isso. Toda vez que vocês fizerem uma alteração, já chequem aqui no computador, já chequem na sua página, para verificar se o dado já está aparecendo aqui, tá? Então, alterei, vamos ver se ele vai aparecer aqui para mim. Legal, já apareceu aqui para mim. Se eu clicar, obviamente, a rota não existe, vai dar 404. Agora eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais bonitinho ainda. Eu vou deixar esses dois dados aqui, ó, como botão, né? Então, voltando aqui, eu vou alterar o meu conteúdo e vou colocar essas duas classes aqui, ó, a classe de BTN e a classe de BTN Primary para o alterar e o Danger para o excluir. Para quê? Para que a gente possa ter uma aparência de dois botões aqui. E aí eu coloco aqui como Primary. Isso aqui são dados do Bootstrap, tá? Deixa eu carregar aqui. Aí, Primary. E aí aqui eu vou colocar o Danger, que é o de excluir, e aí ele vai ficar com o botão vermelho. Salvo aqui, aí eu vou dar um reload novamente na minha página. Prontinho, olha lá que bonito que ficou, né? Perfeito, minha gente. Então agora o excluir, ele vai simplesmente mandar para essa rota que não existe. Então o próximo passo agora é criar a rota do excluir. Então a gente vai lá no nosso gerenciador de soluções, né? Ele vai abrir aqui os arquivos. E aí aqui você tem então lá nas suas rotas. Então vamos mexer nas nossas rotas aqui, ó, no seu arquivo de rotas. Você vai colocar outra rota manual, que é a rota que você precisa para fazer a exclusão. Então você já tem aqui o alterar, né? E aí agora a gente vai fazer a rota de exclusão. Deixa eu colar, ok? Aí eu vou mudar aqui para excluir, e aqui eu vou colocar como excluir, igual eu deixei aqui na minha página, né? Deixa eu só conferir. Esse aqui eu não estou usando, vou fechar. Esse aqui, excluir, certinho. O novo também não estou usando, posso fechar. Esses daqui eu vou deixar desse jeito, o editar eu posso fechar. Legal. Então tá aí, eu vou mandar para a rota de excluir. E aí aqui a minha ação eu vou colocar, obviamente, como excluir. Legal. Agora eu simplesmente vou mandar essa ação para o meu Páginas Controller e eu preciso, obviamente, criar então essa minha rota do excluir, né? Só que essa minha rota do excluir, eu não preciso ter um action result, eu já posso fazer um redirect para aquilo que eu quero. Então eu vou usar exatamente essa rota aqui, ó, que eu criei para o post, só que dessa vez para o excluir. E aí o excluir, eu mando o ID, né, diretamente na minha rota, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, excluir. Vindo aqui no meu config, vocês vão ver que eu tenho o ID aqui, que é o que eu vou mandar para cá, para essa ação excluir. Então, eu vou simplesmente colocar o meu dado aqui, que é o meu int ID, né? E aí eu vou pegar esse dado.
Agora eu preciso buscar esse dado do banco de dados e mandar excluir, ou mandar excluir diretamente por um método estático. Então eu vou criar esse método estático para fazer essa exclusão, e aí a gente já pode fazer o redirect para o dado que a gente quer, ou seja, para home. Então, ó, basicamente o que eu vou ter é isso daqui, e vou ter uma ação excluir, e vou passar o ID que eu quero para fazer essa exclusão, né? Lembrando que esse excluir é uma página, um objeto que está lá no na nossa outra camada, né? Então eu vou acessar aqui a nossa camada de business, que tem esse objeto página, e a gente vai ter que criar então essa ação excluir. Então também ela é muito parecida com a ação do save, né? Uma ação que vai ser um método void, e eu simplesmente vou excluir o que eu preciso. Só que neste caso, esse excluir, eu preciso que ele seja estático, né? Porque esse método aqui, ele é um método que eu estou utilizando diretamente na minha classe. Ou seja, ele tem que funcionar aqui diretamente, né? Então, esse método excluir aqui virou um método estático que ele não vai retornar nada para mim. Então, eu tenho esse excluir que eu acabei de criar. E aí aqui, no meu database, eu também vou ter um excluir, onde eu vou simplesmente passar o ID que eu quero fazer essa exclusão, né? Então eu vou apagar esse outro dado aqui e deixar somente o ID que eu vou passar. Então o ID, e aí aqui eu crio o int ID, que é o elemento que eu vou passar. Agora lá no meu database eu preciso acertar essa outra rota aqui, que é a do excluir, né? Então eu tenho busca por ID, eu tenho salvar aqui, que é o que estava fazendo essa minha inclusão no banco de dados, e a excluir, ela é bem parecida com a do salvar também, então eu vou simplesmente duplicar esse próprio comando aqui e vou fazer a alteração do que eu preciso, colocando aqui como excluir, e aí, obviamente, eu vou deixar somente o ID aqui, que é o que eu quero fazer a exclusão pelo ID da pessoa ou da página, né? Então, crio aqui a minha conexão e a minha query para fazer a exclusão, ela é desta forma, query no SQL, né? Então, eu só utilizo isso aqui, ó. Eu vou chegar na minha páginas, né? Então, delete páginas. Aí aqui é onde você vai ter que ter um pouco ali, saber um pouco, obviamente, de SQL, né? Deixa eu fechar isso aqui. Ok. Legal. Então, delete from páginas where ID igual ao ID que eu passei. Então, vou deletar das páginas esse ID que eu quero. Depois que eu tenho o meu comando, eu dou um execute no query, terminei de executar, volto então isso para a minha camada de business e que volto isso para o meu controller, ou seja, o meu model resolveu o que eu queria, né? E aí, agora, eu já tenho o dado aqui propriamente já excluído. Depois que eu fiz isso, eu preciso dar um redirect. Aqui, ó. Eu tenho que dar um redirect, então response redirect de páginas, prontinho. Esse código já é o que eu preciso. Agora eu vou dar um play aqui, vamos esperar ele compilar para a gente fazer o teste para ver se a exclusão está funcionando bonitinho. E também eu vou colocar aqui, ó, um breakpoint para que a gente possa depurar esse código e ver passo a passo o que está rolando aqui. Prontinho, o código carregado, agora eu vou clicar no excluir desse 2 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, excluir. Show demais, parou aqui no meu debugger. Então, deixa o meu C# carregar aqui. Ok. Beleza, então vamos para o próximo. E aí ele vai fazer a exclusão. Eu vou entrar dentro do método, junto aqui com vocês. Ele vai passar aqui pela minha camada de business. Vou para a minha camada de banco de dados. Faço a conexão. Crio a sintaxe do SQL. Ok? Então, a sintaxe aqui que eu vou fazer a minha exclusão. Então, obtendo o tipo de dados aqui. Deixa ele carregar. Ok? E aí, agora, obviamente, eu vou executar o meu código. Código executado, exclusão feita. Terminei. Volto para a minha ação. Faço um redirect, ou seja, vou tirar o debugger aqui. Ele vai funcionar e vai excluir aquele dado. Vou excluir esse outro aqui também, ó. Excluir mais um, ok? Vou incluir um novo. Vamos lá, fazer mais um teste. Teste aqui. E aí vamos colocar uma data. Vou colocar aqui um conteúdo. Salvei. Salvou.
tá aqui bonitinho, mais um conteúdo colocado, né? Esse teste, e aí tudo funcionando bonitinho, né? Perfeito, minha gente. Então agora qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente colocar uma validação dos dados, né? Se eu tentar excluir alguma coisa, ele tem que falar, opa, você está tentando excluir algum dado, você tem certeza que você quer excluir ou não esse dado? Legal, então é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, minha gente, a gente tem que criar então uma função JavaScript para que a gente possa fazer isso, tá? Eu vou usar essa função dentro dessa mesma própria página aqui. Você tem condições também de criar essas funções e colocar isso num arquivo de script. Mas, inicialmente, eu vou criar ela aqui e depois a gente vai passar para um arquivo de script para deixar organizado. Então, basicamente, eu vou criar aqui um script e aí eu vou colocar a função, que é a função para validar esses dados. Var function igual a valida exclusão. Opa. E aí aqui eu vou passar o ID que eu quero. E também vou passar aqui o self, que é o próprio elemento que eu vou utilizar, né? Ou melhor, vou colocar aqui evento, que é o evento que eu vou passar diretamente para a minha função. Opa, aqui eu errei a sintaxe. É var valida exclusão igual a function. Perfeito. Aí eu vou abrir aqui o meu parênteses e vou fazer a minha validação. If confirm. Essa aqui é uma validação em JavaScript, que ele faz uma pergunta com OK ou fechar, né? Cancelar ou OK. E aí vou dar a mensagem que eu quero. Confirma exclusão, ponto de interrogação aqui, legal. Abro a minha chave e aí eu faço aqui o que eu preciso fazer. Se tiver tudo certo, eu vou retornar true. Se tiver errado, eu vou dar um return false em cima da minha ação, ok? Beleza, e aí aqui, minha gente, eu vou utilizar esse evento para parar a minha ação. Então, evento, né, evento.prevent default. Aí o prevent default, eu vou colocar ele aqui embaixo, depois da última ação, né? Se eu cliquei que eu confirmo a exclusão, eu vou retornar true aqui dentro da minha opção. Ou seja, eu já vou sair da função e ele vai seguir. Caso contrário, eu vou parar aqui no meu evento prevent default e não vou deixar continuar o que eu preciso fazer, ok? Agora é somente usar essa função lá no nosso código. Então vou descer aqui e aí agora eu vou usar aqui o onClick, colocando então a minha função valida exclusão e vou passar aqui o ID e o evento que eu preciso. Então, @p.id, vírgula, o evento que eu quero mandar, né, passar para a minha função. Ou seja, mandando o evento do JavaScript, ele consegue interromper a ação se eu simplesmente não confirmei. Só tem mais um detalhe aqui. Eu vou deixar aqui como else, ou seja, se ele não tiver de acordo ou ele não falar, ele não aceitou a opção do confirma, né? Eu tenho que parar a minha ação, então return false aqui para a minha ação. Ou seja, então se eu confirmei, eu retorno true. Se eu não confirmei, eu paro a minha ação, cancelo a ação e retorno falso, ok? Agora eu vou dar um reload no nosso sistema para ver o que vai acontecer aqui. Ok, então agora eu vou tentar excluir esse dado aqui, ó. Cliquei no excluir, confirma exclusão, dei um cancelar, não aconteceu nada. Confirma exclusão, cancelei, não aconteceu nada. Cliquei, confirma exclusão, ok, ele exclui esse dado, né? Vou incluir um novo aqui de novo, teste Danilo. Vou pegar aqui uma nova data, salvei, tá aqui bonitinho. Quero alterar o teste Danilo. Então vamos escrever teste aqui correto. Alterei, bonitinho. Agora eu quero excluir, cliquei no excluir, cancelar, cliquei no excluir, ok, prontinho, fiz a exclusão do dado. Então, pessoal, agora o que a gente precisa fazer? Simplesmente colocar essa validação em um local correto, né? Então a gente tem aqui as nossas pastas aqui, tem as pastas de scripts também. Então aqui dentro da pasta de script
eu vou criar mais um script aqui chamado validação. Então, vou adicionar aqui, deixa eu clicar nesse item, vou adicionar um novo item JavaScript, vou colocar aqui, ó, validações.js. E eu vou pegar essa minha validação e vou jogar para lá também. Como o meu MVC já está utilizando essa pasta aqui como a pasta de script default, com certeza depois de eu ter adicionado esse script, lá no meu, na minha aplicação, no meu layout application, ele vai simplesmente conseguir entender isso e comprimir isso no próprio JavaScript, né, no geral. Não é assim que você faria se você estivesse fazendo isso manual, mas o C# ele já deve ter essa opção aqui também quando você está utilizando o MVC. Então eu vou colocar aqui dentro desse script e vou conferir para ver se esse nosso template aqui ele já está configurado para ter essa pasta aqui como a pasta de build, né? Então a gente olhando aqui nos nossos shared, a gente tem aqui o layout. Ok, não está, então eu vou colocar aqui um render chamando esse meu arquivo de validações, ok? Então aqui, ó, validações, eu vou chamar ele diretamente no meu layout, no layout principal que está aqui dentro, tá? E aí eu tenho aqui então o meu scripts, tenho aqui a minha pasta, o meu arquivo validações, e dentro do meu arquivo validações eu tenho aqui a pasta layout, onde eu estou chamando, tio barra, ele sempre vai pegar da barra principal, ou seja, do conteúdo principal, e no conteúdo principal eu tenho aqui então a pasta scripts, e dentro da pasta scripts eu tenho validações, que é o que eu estou colocando aqui. Então, sempre no C#, quando você vir isso aqui, ó, tio barra, ele vai entender que você está pegando diretamente do barra, né? Daqui, ó, dessa parte aqui para frente. Então, tio barra vai pegar daqui, ele vai pegar então o scripts, né? Barra, e aí vai pegar aqui o validações.js, ou seja, ele vai pegar esse arquivo aqui. Então, fazendo o script, colocando o script aqui, vou dar um reload. Agora vamos ver se a nossa validação vai funcionar. Então, vou tentar clicar aqui em excluir. Tá, ele ainda não funcionou. Deixa eu verificar se faltou salvar alguma coisa. Ah, aqui eu ainda não salvei. Salvei agora o meu conteúdo. Vou dar um reload aqui novamente. Perfeito, agora eu vou tentar clicar em excluir. Tá aí, funcionando. Excluir, ok. Ele excluiu. Mais uma opção. Ok? Pessoal, então era isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Ou seja, agora o nosso script já está organizado, já está fora em um arquivo. O nosso conteúdo aqui da index também já está funcionando com a nossa validação. E essa validação vai servir para todas as exclusões que você for utilizar. Basta você passar o evento e passar a função aonde você quer, que ele vai fazer essa validação para você. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Essa é a parte dessa aula que eu queria mostrar para vocês hoje, como fazer essa exclusão. Agora vocês já sabem aí como que vocês podem fazer uma inclusão, alteração, uma exclusão nas páginas. A próxima aula, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar aqui nesse conteúdo do alterar ou do incluir, aqui ó, eu vou colocar o objeto do TimeNCE, ou seja, para que você possa digitar um HTML aqui dentro, fazer um conteúdo mais elaborado, porque isso daqui é uma página de conteúdo, e aí depois a gente vai fazer então, depois disso daqui, uma outra página para renderizar. Então a gente cria um outro botão aqui, ó, quando você der um OK, ele vai mostrar o conteúdo renderizado, como se fosse uma página HTML, como se fosse um conteúdo do WordPress. Então esse é o nosso objetivo da próxima aula, ok? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Para você que gostou, dê um like aí no canal, compartilhe esse conteúdo. Se você está na página do Torne-se um Programador, compartilhe para que outras pessoas possam evoluir junto a você. Tire as dúvidas. Lembre que toda quinta-feira eu tenho ali uma live onde eu estou tirando a dúvida de todo mundo ao vivo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda para mim, coloca aqui nos comentários para que eu possa gravar esse conteúdo específico para você, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Até mais e até a próxima aula.